E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Continuando aqui o nosso projeto de revisar questões interessantes, questões difíceis, às vezes até fáceis, mais complexas, enfim, boas questões de direito financeiro cobradas aí no último ano ou neste ano de 2024. E vamos aqui com mais uma questão da PFN. PFN que pega pesado em financeiro, né? Questão boa aqui, tá? Questão difícil. Ó, no que se refere às transferências voluntárias e obrigatórias de recursos e a concessão de empréstimos entre entes federados, assinale a opção correta, considerando o entendimento firmado pelo STF. Lembrando que nós estudamos, tá, transferências voluntárias e obrigatórias na aula de despesa pública, que é a segunda aula de despesa pública. E estudamos concessões de empréstimo na aula de dívida pública, aula 8 do nosso curso. Está tudo disponível aqui para você no YouTube. Bacana? Vamos lá. Vamos aplicar esse conhecimento agora. Assertiva A. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior aos das despesas de capital constante do projeto de lei orçamentária. Até aqui está perfeita essa assertiva. É o inciso 3 do artigo 167 da Constituição Federal, a regra de ouro da administração pública. Essa regra de ouro serve para resguardar as contas públicas no longo prazo. E ela realmente fala isso. O montante das operações de crédito não pode ser superior que as despesas de capital. E aí você lembra, as despesas de capital são aquelas que formam patrimônio para o ente federativo. Então, se as nossas operações de crédito forem em montante posterior, quer dizer que o ente federativo está se endividando mais do que está formando patrimônio. Ou seja, no longo prazo ele estará falido, tá? Por isso que há essa vedação. Então, até aqui tá certo. Vamos ver o resto. Inclusive nas operações de crédito mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa. Aqui está errado, tá? A lei, aliás, a Constituição, nesse mesmo artigo 167, inciso 3, falou que são ressalvadas as operações de crédito. Por isso está errada essa única palavrinha que deixou essa assertiva errada para a gente, tá? Para você ver, a vida do pobre concurseirinho é complicada mesmo. Uma questão difícil, uma assertiva longa, uma única palavra errada. E se você leu com um pouquinho de desatenção, você erraria essa questão. Vamos lá. Alternativa B. Na hipótese de descumprimento de percentuais mínimos de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, a União poderá restringir, a título de medida preliminar, as transferências constitucionais obrigatórias, independentemente de controle judicial. Errada essa assertiva, tá? Primeiro que não há no Brasil princípio da inafastabilidade. Aliás, há no Brasil, né, o princípio da inafastabilidade de jurisdição, de tal forma que não há permissão para que você afaste de controle judicial conflitos entre entes federativos, tá? Pode sim ter controle judicial que é feito pelo STF, inclusive. E no mais, não pode, a título preliminar, você deixar de transferir recursos que são de transferência obrigatória para os entes federativos, tá? Errada aqui essa nossa assertiva B. Assertiva C. É possível a retenção de recursos de transferências voluntárias. Veja que aqui agora não são transferências obrigatórias, são transferências voluntárias. E aí nós tivemos aula de transferência aqui lá em despesas públicas, né? Transferências voluntárias por previsão em acordo ou convênio, independentemente de procedimento de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas após a devida notificação do ente faltoso e após o decurso do prazo nela previsto. Qual o cenário que o examinador montou aqui? Ele falou o seguinte, olha, se nós temos, tá, uma transferência voluntária e essa transferência voluntária ela sempre tem um instrumento. Que instrumento aqui? Um acordo ou convênio. Então beleza, tem aqui esse instrumento na transferência voluntária. Pode o ente federativo deixar de passar novos recursos de transferência voluntária porque foi descumprido esse convênio? Pode,
tá? Nós estudamos isso lá em transferência voluntária. O aspecto difícil aqui é o seguinte: isso independe de procedimento de tomadas de contas especial? É verdade, independe. O procedimento de tomada de contas especial é um procedimento feito junto ao Tribunal de Contas, tá? Tribunal de Contas da União ou tomada de contas dos estados. E o STF tem jurisprudência falando, olha, se essa suspensão aqui dos recursos de transferências voluntárias ocorrer no âmbito do Tribunal de Contas e tiver uma tomada de contas especial, aí tem que ter o julgamento definitivo da tomada de contas especial. Porém, essa suspensão, essa retenção de recursos pode ocorrer no âmbito administrativo, por parte do ente federativo que está transferindo os recursos. Nesse caso, não precisa de tomada de contas especial. Então, de fato, será independentemente de tomada de contas, tá? Por isso está correta a nossa assertiva C, ela é o gabarito aqui, ok? Mais uma assertiva pra gente é a assertiva D. Já descobrimos que é a C o nosso gabarito, vamos encontrar o erro aqui. É vedada a concessão de empréstimo por instituições financeiras privadas para o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista. Falsa essa assertiva, tá? Instituição financeira privada pode sim emprestar dinheiro para pagar despesa com o pessoal. Instituição financeira pública não pode. Interessante, né? Então veja, o estado de Alagoas pode pegar dinheiro no Banco Bradesco para pagar seus servidores, mas ele não pode pegar dinheiro no Banco do Brasil para fazer, tá? Daqui a pouco a gente chega numa jurisprudência do STF que fala exatamente isso. A assertiva é: a necessidade de previsão legislativa para a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação como condição para o recebimento de transferências voluntárias pelo ente federativo é inconstitucional. Falso. O STF tem jurisprudência falando é constitucional essa previsão segundo a qual o ente federativo tem o dever de arrecadar todos os tributos que ele pode instituir, tá? Beleza? Nosso gabarito, portanto, assertiva C. Vamos aproveitar para revisar rapidamente essa questão das operações de crédito para pagar despesas com pessoal. Olha aqui primeiro a redação do artigo 167, inciso 3, que é a regra de ouro da administração. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital é proibida, né? Ressalvadas, olha aqui, as autorizadas mediante crédito suplementar ou especial com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo com maioria absoluta. Aquela assertiva tinha falado incluídas aqui, por isso está errada. Inciso 10 do artigo 167. É proibida a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimo, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estadual e suas instituições financeiras para pagamento de despesa com pessoal. Então veja, um ente federativo e os bancos ligados a esse ente federativo não podem emprestar dinheiro para pagar despesa com pessoal, tá? Então veja, o Banco do Brasil é uma instituição ligada à União, é uma sociedade de economia mista que tem a União como sócia majoritária. O Banco do Brasil não pode emprestar dinheiro para nenhum estado e para nenhum município pagar despesa com pessoal, tá? Então veja, são as instituições financeiras ligadas. Agora, e as instituições financeiras privadas? Essas podem. Olha só, julgado do STF em 2022, a vedação do artigo 167, inciso 3, ou seja, a regra de ouro da administração, não impede a contratação de operações de crédito para o custeio de despesas correntes. Proíbe-se somente a contratação que exceda o montante da despesa de capital. Então, de cara, já fica isso, pode sim adquirir operação de crédito para bancar despesa corrente, não só despesa de capital. Lembrando, se você está com dúvida sobre o que é mesmo uma despesa corrente ou uma despesa de capital, recomendo que você assista a primeira aula de despesa pública, que está disponível aqui no YouTube
E lá eu passo um bom tempo explicando essa classificação da Lei 4.320, que é muito importante para suas provas de direito financeiro. Seguindo, esse mesmo julgado fala o seguinte: a vedação estabelecida no artigo 167, inciso 10, diz respeito apenas a instituições financeiras estatais. A proibição não alcança as contratações realizadas por instituições financeiras privadas, tá? Então, repetindo, o Bradesco, o Santander ou o Itaú podem emprestar dinheiro para que o município de Boa Vista pague seus servidores, tá? A Caixa Econômica Federal não pode emprestar dinheiro para o município de Boa Vista pagar seus servidores. Instituição financeira pública não pode fazer esse empréstimo. Instituição financeira privada, essa pode. Beleza? Com isso, encerramos mais uma aula. Deixa aquele like se gostou aqui do vídeo e vamos juntos.